Sérgio Ribeiro Lemes, o Seri, é o nosso entrevistado dessa semana aqui no Memória na TV. Seri, uma honra realmente receber o meu ídolo. Olá, Médici. Puxa vida, que legal. Diretamente de Santos para Santo André, subiu a serra. Porque hoje você não vem mais na redação. Nós agora trabalhamos em home office, né? Eu, o Fernandes, o Gilmar, agora... O Ademir. Agora trabalhamos em casa, de bermudão, a beira-mar. E eu, à beira-mar, né? Quase não vejo o mar, na verdade, né? Eu tenho que esticar um pouco o pescoço para ver um pouquinho. Você tá queimadinho, você tá legal, tá joia, tá certo. Pratico meus exercícios diariamente para tentar manter a saúde. Seri, como é que você descobriu o diário? Rapaz... Eu precisava subir a serra. Eu sempre aconselho os meus colegas de profissão lá da Baixada, gente, a gente tem que subir a serra uma hora ou outra, a gente tem que fazer isso para fazer um intercâmbio, conhecer como funciona a nossa profissão em outras searas, né, em outros lugares. Isso é fantástico. Eu estava trabalhando na Tribuna de Santos há 14 anos. Antes eu havia trabalhado no Cidade de Santos, que era da Folha de São Paulo. Trabalhei na Folha de São Paulo um tempo também como estagiário, como freelancer, né? Até 1987. Comecei a trabalhar na Tribuna, fiquei lá até 2001. Quando me deu esse estalo, eu preciso mudar de áreas, preciso dar uma reciclada na minha carreira e tal. E pedi demissão simplesmente e corri atrás. E apareceu o diário na minha vida, onde eu fiquei quase 2 décadas, subindo e descendo a serra, ainda um caiçara ferrenho. Com um cavalinho, né? Não, de ônibus. Só explicar, desculpa. Cavalinho, tá bom. Cavalinho é o nosso companheiro de diagramação, o Alexandre Elias, que trabalhou no diário praticamente 30 anos também, subindo e descendo a serra. Você sabe que o Alexandre, né, que a gente chama de Cavalinho, e essa história do Cavalinho, um dia a gente vai contar por que Cavalinho. Ele que deu a cara para a coluna Memória. Olha, sabe? Só, ele me contava essa história. Né? Ele foi o diagramador que mais tempo desenhou a página, né? E hoje é sucedido muito bem pelo Paulinho, né? O nosso diagramador. E ele deixou o jornal, está em Santos. E ele subia, eu falava, não é cansativo, né, subir a serra? Ele dizia que não, que já estava acostumado e tal, né? A gente ficava brincando na redação, né, nas horas vagas, quantas vezes ele deu a volta em torno da Terra, se a gente fosse fazer a medição da quilometragem, né? Acho que ele deu umas 10 voltas no mínimo em torno do globo terrestre. O Seri hoje ele reveza com o Gilmar e com o Fernandes a principal ilustração, que é na página do editorial, a página nobre do jornal. Sim. Como é que funciona? Conta pro nosso leitor, pro nosso telespectador, como é que funciona isso? Você pensa tem uma pauta, você sugere, como que é? Você lá em Santos, aqui o Evaldo aqui, o Newton aqui, né? Acho que antes a gente tem que traçar um paralelo do antes e depois, né? Na redação, quando chegava o momento de se fazer a charge editorial, que é geralmente em cima do assunto principal, né, do jornal no dia seguinte, nós fazíamos uma reunião de pauta com todos os editores presentes. Cada um cantava, né, entre aspas, o que iria acontecer no dia seguinte, o que teria uma chamada importante no dia seguinte, e a partir de então a gente elegia os melhores assuntos para serem chargeados, né? Isso presencialmente. A partir da pandemia, né, quando muita gente optou ou foi obrigado a trabalhar de home office, e eu fui um deles, a gente teve outro esquema de trabalho. Então, graças à tecnologia, por meio de WhatsApp, a gente se comunica. Então, em um determinado horário, o editor de plantão manda para a gente, olha, essa é a pauta principal do dia seguinte e tal, vamos trabalhar em cima de uma charge. Aí o resto do trabalho é praticamente igual, né? A gente senta, pensa no material que tem à mão, manda ou finalizado ou rascunhado para o editor, ele aprova ou não e a gente
publica o material. Além disso, a gente tem a Cena Política, que é enviada um pouco mais cedo, que é uma coluna que versa sobre os assuntos, né, a cena política da região. Tem os divertimentos do Diarinho, né, Legal. do Diarinho, a capa do Diarinho e uma ou outra ilustração que ainda sai no jornal. Muito bem, tá certo, joia, maravilha. Você, além do trabalho, digamos assim, de jornalista ou ilustrador de jornal, de revista, você se dedica a livros, né? E você Sim, está com 2 livros aqui na mesa. Um você vai me... da Rita de Cássia, né? isso, E Rita de conta essa Cássia. história, remendos, o que esses remendos estão fazendo na capa desse Esse é livro? Rita de Cássia, Retalhos em Quadrinhos, né? Um livro que eu produzi durante a pandemia, né? Mais ou menos num ócio criativo. Eu precisava fazer alguma coisa e aí surgiram nessa época os editais que foram as tábuas de salvação de muitos artistas, né? Porque a área cultural foi a primeira a ser atingida. Então apareceram os editais e eu comecei a escrever um romance. Ela surgiu em forma de romance no início. Escrevi o romance, mandei para o edital que era de romance, né, direcionado ao romance, e foi escolhido. Comecei a escrever um romance e aí me falaram, olha, Siri, vai aparecer um edital de quadrinhos, né? E como a gente estava numa época de vacas magérrimas, né? E pagava o dobro do que pagava o romance, eu falei, vou transformar esse romance em quadrinhos. E aí surgiu a Rita de Cássia em Retalhos em Quadrinhos, né? E por que retalhos? Sabe quando você está na mesa de almoço, do café da tarde com a família, e aparecem as histórias, né, da tia, da avó, da sobrinha, da neta, tal. E aí, desde criança, eu fui muito interessado nessas histórias que pulavam ali na mesa, tal. E aí fui juntando essas histórias, né, que uma, na verdade, não tinha muita conexão com outra, e fui costurando uma história com outra, né, daí o nome Retalhos em Quadrinhos, né, e também, e até tem a ver com o que você faz, que a gente não pode nunca abandonar a nossa própria memória, principalmente familiar, que a nossa história está ali, né, isso é muito importante. Memória pura, Siri. Memória pura, memória é cultura, é básico do ser humano. Um homem sem memória, ele não existe, simplesmente. Tá? Como é que a gente faz para adquirir o Rita de Cássia? O Rita de Cássia Retalho em Quadrinhos, você hoje adquire em eventos nos quais eu participo, mas na Amazon, né, e no estante virtual. Procura lá que vai estar lá sob o selo da Papalis Editorial. Deixa eu fazer um pedido. Sim. Sempre que você, o Fernandes, o Gilmar, eu lembro do Juarez, das saudades do Juarez. Nessas reuniões de pauta, Né? um parênteses, né? Sim. O Juarez ficava na ponta da mesa assim. Aí o pessoal chamava a atenção. Ele estava caricaturando cada um dos colegas. Como o Fernandes fazia. Como o Fernandes faz até hoje. Faz até né? hoje. Para mim é um dos Fernandes melhores não dá caricaturistas. autógrafo, ele desenha, né? A mãozinha dele não para. Para mim é um dos melhores caricaturistas do mundo. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Reconhecido no mundo inteiro. Sim, reconhecido no mundo inteiro. Participação dele. Eu tive o privilégio e a sorte de trabalhar com ele. E nós também, né? Eu tenho quando aparecia na mesa lá, rascunhos e tal, guardei tudo, viu? Porque um dia eu vou vender, vou ficar rico. Mas o meu pedido é o seguinte: sempre que vocês participarem de um evento, passa para a memória uma cópia, para a gente dar uma notinha. Porque, Opa! De repente, né? O Fernandes gosta de ir na escola para ensinar as crianças a desenhar. Sabe assim, ele vai lá, o baixinho lá, tá desenhando. Sempre que tiver, passa pra gente, tá bom? Opa, Tá com certo? certeza, mandei pro E seu você e-mail. trouxe um outro livro que eu já tinha, né? O livro Bichos, Homens, Deuses. Bichos, Homens e Olha Deuses, só, que que é um livro só das tiras que eu produzi no Diário do Grande ABC entre 2001, que eu trabalhei aqui, até 2019, né, produzindo as tiras. Aí eu fiz uma coletânea, né, das principais tiras, tal, e que versavam um terço sobre os bichos, né, homens, comportamento humano e seres mitológicos, né,
sereias, unicórnios, tal, piadas com isso aqui, com esses temas, né? E é o único livro que não tem prefácio. Ele tem um fácio, dois fácio e três fácio. Cada um Demais, desses né? 3 temas é prefaciado pelo Fernandes, pelo Gilmar e pelo Fernando Gonzalez, né, que faz o Níquel Náusea. Eles me cederam aí uns textos prefaciando cada capítulo desse aqui. E sim, você é sempre convidado para fazer capas de livros, revistas, né? Sim, às vezes aparecem É. uns convites, aí faço muito livro infantil, que é muito gostoso de fazer, né? Que é o cara que ilustra livro infantil, ele acaba virando um coautor, né? Lógico que a gente não vai existir sem o autor, mas acaba casando com o autor durante aquele período da feitura de um livro, né? E é fantástica essa viagem que a gente faz aí. Você tem Facebook, Eu trabalho mais hoje em dia com o Instagram, então Instagram. é Seri Ilustrador. Tá. Pessoal, @Seri quer conhecer Ilustrador. o Seri? Olha, ele... Gênio, gênio. Não. É sim. Ele... Agora, o Seri, ele subiu a serra para falar de criatividade. Seri, explica pra gente isso. Cara, eu não consigo parar. No meio da pandemia, eu comecei a produzir vídeos, né? Já que a gente não podia ter aquele contato físico, eu comecei a produzir vídeos dando dicas para quem quisesse sobre ilustração. E um dos meus seguidores chegou, Seri, o dia que você falar sobre bloqueio criativo, pelo amor de Deus, me fala que eu tenho esses bloqueios, tal, eu quero saber como lidar com isso. Falei, pô, vou ajudar esse cara. E aí eu comecei a elencar vários motivos pelos quais a gente tem bloqueios, né? E eu achava que eu sabia tudo. Cara, eu não sabia nada sobre criatividade, sinceramente. Porque eu trabalhei desde os meus 16 anos com ilustração, já comecei em redação, hoje eu tenho 60, então são 44 anos, né, trabalhando com redação, e sempre achava que a criatividade era uma coisa luminosa que vinha de algum lugar estranho e tal, não é nada disso. Comecei a pesquisar sobre criatividade, fui atrás de neurocientistas para me explicar como surge a criatividade, né? Então eu comecei o meu próximo projeto, que tem o nome provisório de E Agora?, que é um guia sobre criatividade e bloqueio criativo. Então eu fiz essa primeira parte falando sobre a criatividade, né? Sobre o aspecto racional, né? Procurei cientistas, neurocientistas e tal. E aí eu falei, agora eu vou para o outro lado, eu vou falar sobre a desrazão, como se dá a criatividade para uma pessoa que está sob o efeito da desrazão. E eu procurei um projeto que existe na Baixada Santista que se chama Rádio Tantã, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Essa Rádio Tantã, ela surgiu quando houve a intervenção no Hospital Anchieta, que é um antigo manicômio. Foi uma intervenção porque houve lá situações limites, né, de violência entre os internos e tal, e eles resolveram intervir e montaram um projeto cultural para que os loucos se manifestassem culturalmente, né? Foi um grande remédio para eles. E aí entrevistei o Renato de Renzo, o cara que cuida desde então, há mais de 30 anos, desse pessoal. Né? Então eu fiz essa ponte entre a razão e a desrazão. Só que no meio desses dois extremos existem outras pessoas, né, que trabalham com a criatividade, que são publicitários, ilustradores, jornalistas, professores, médicos, quero falar com advogados, pessoas que lidam com a sexualidade, pessoas que vendem mesmo produtos sexuais para o prazer sexual e tal. Como eles lidam com a criatividade. Então está sendo muito rico para mim essa experiência. Tá. Né? Então aí eu falei, eu preciso procurar o Médici, porque o Médici vai me falar sobre como ele lida com a criatividade no campo memorialista dele. Puxa, eu nunca pensei nisso, viu, Siri? E agora, hein? Mas existe. Existe isso, cara. Acho que em todas as profissões, toda atividade do ser humano, a gente lida com a criatividade. E ela pode ser
um remédio, ela pode ser uma cura para muitas coisas. E até sobrevivência, eu acho. Principalmente sobrevivência, principalmente sobrevivência. Legal. Então nós vamos fazer um segundo. O primeiro acordo você vai me mandar sempre a sua pauta. Eu hoje estarei, na Bienal, não sei aonde, né? Sim. E a outra é o seguinte: quando esse trabalho estiver pronto, você volta para cá para contar. Com certeza. Posso contar com isso, né? Com certeza. E meu sonho também é fazer uma mesa redonda. Você, o Gilmar e o Fernandes, né? A gente quase não vai falar, a gente vai ficar desenhando, na verdade, mas isso, vai né? ser uma hora bem divertida. Eu senti muito assim quando essa ausência, entrar na redação e encontrar vocês lá criando, o Fernandes nos lápis de cor dele escrevendo a cor marrom porque ele é daltônico. Porque ele é daltônico, né? né? Sabe, as conversas, o palmeirense Fernandes, né? Que deve estar muito feliz agora. Muito. Também o Botafogo fica entregando, né? Deu de presente. Não, mas o time do Palmeiras é fantástico, tá louco. Aquele menino, eu torço muito por ele. Eu sou santista, né? Olha, quase na segunda divisão. Mas eu torço muito pelo menino Hendrick, nossa. É como ver de novo o Pelé ressurgindo. Eu não sei se ele vai chegar a tanto, mas a coisa de você ver um menino jogando com aquele talento, né? Eu espero que não suba a cabeça dele como subiu para alguns craques que passaram subir, não. Ele parece ele é... Tomara. E é verdade. Quando o pessoal fala o futebol brasileiro não ganha a Copa há não sei quantos anos, tá acabando nada. O futebol está presente aí, né? O futebol é dinâmico, né? O esporte é dinâmico, não acaba. A gente vai para a segunda divisão de vez em quando. Não, o Santos time grande não cai, né? Dizem que é incaível. Eu tenho minhas dúvidas. E eu sou corintiano, eu falo, o Corinthians só caiu uma vez. Mas... Você é palmeirense? Eu não. A mulher é palmeirense. Siri, que legal. Vamos conversar sobre criatividade. Eu vou até pensar nessas coisas. Por favor. Né? Porque o trabalho que a gente faz com memória, mas a ideia é fazer trabalho jornalístico, né? Então, sim. E eu lembrei no meio, desculpa interromper você, eu lembrei no meio da redação desse livro que eu estou preparando, que eu fiz faculdade de jornalismo. Porque eu pensei, gente, como é que eu vou escrever um livro sobre criatividade? De onde eu vou partir, né? Aí um amigo chegou para mim, o meu guru, o Washington Souza, inclusive ele tem um podcast lá em Santos, que é o Tom, o Mago. Ele chegou para mim e falou, Siri, conte histórias. Eu falei, como é que eu vou contar histórias sobre criatividade? Aí eu lembrei que eu era jornalista. Eu falei, gente, eu vou começar a entrevistar pessoas. Né? E está dando certo, então eu já tenho aí mais de 10 entrevistas prontas, né? Eu pretendo fazer um livro aí com umas 250 páginas só falando sobre criatividade e bloqueio criativo. É um presente para 2024. Eu espero que seja um presente para muita gente. Eu estou numa fase, eu estou com 60 anos, né? Então eu cheguei num ponto jovem da vida, eu espero que minha cabeça esteja jovem, eu cheguei numa fase da vida que eu chamo de gratidão. Eu estou na fase da gratidão. Sabe por quê? Porque durante toda a minha existência profissional, eu fui muito bem acolhido. Saca? Desde que eu comecei na profissão, eu comecei numa sala de aula, né? Eu era muito tímido ao extremo, né? E eu desenhava um pouquinho, não era como o Fernandes, um gênio do desenho. Eu desenhava pouco, como qualquer criança desenhava. Mas como eu era muito tímido, eu me escondia naquilo. Eu entrei numa classe, Ademir, de tradutor e intérprete, onde a gente tinha alemão, inglês e francês. E essa classe, olha só, eu tímido, existia apenas mais um homem, eram 44 mulheres. Imagina a timidez. E se eu já era tímido naturalmente em português, numa classe de tradutor eu era tímido em inglês, tímido em alemão e francês. E aí a professora, uma professora de inglês que a gente tinha ótima lá, ela promovia debates, questionamentos. Né? E eu lá no meio desenhando, tentando me esconder dela, tal, mas prestando atenção no questionamento que ela propôs, ela passou no meio da redação, passou pela minha carteira e me viu desenhando. Eu falei, vou tomar uma bronca. Tô perdido. Ela parou, olhou. Ela falou, acho que você tem jeito para cartoon. Já pensou nisso? Aí, cara, uma luz pintou na minha cabeça. Ela falou, fala comigo depois da aula. Ela me apresentou artistas
plásticos, os artistas gráficos, e por meio deles, por intermédio deles, eu conheci uma cooperativa que estava se formando na época, dos jornalistas de Santos. Fui visitá-los, não parei mais. Quando eu entrei numa redação, eu falei, é aqui que eu quero viver. Lembra o nome da professora? Beth, eu não posso esquecer. Ela não está mais entre nós. Mas, olha, ela mora aqui no meu coração. Toda hora que eu faço uma entrevista, dou uma entrevista ou faço uma oficina, eu faço questão de não só a Beth, mas os professores. As professoras. Cara, para mim é a melhor classe profissional que existe. Que ela descobre, descobre as pessoas, né? Por meio delas que a gente vai para o mundo. Você falou contar histórias, não sei o quê, né? Nós tivemos aqui um editor-chefe chamado José Louzeiro, um grande romancista, um cara genial, saudades do Louzeiro. E ele chegava na redação, e aí, garoto, qual a pauta? Não tem... Saia na rua, a primeira pessoa que você encontrar, você conversa com ela tem história para contar. Sim. Né? Como não tem pauta? Como não tem assunto? Essa região é muito grande. Maranhense, baixinho, José Louzeiro, né? Também saudades, mas nunca mais eu esqueci isso. E o meu amigo Vanderlei dos Santos, ele deixou essa obra que a gente está distribuindo para os entrevistados, Antecedentes Históricos do ABC Paulista. Ele cobre o período de 1550 a 1892 da região. E ele daria continuidade se ele estivesse entre nós. Mas E aí, a família, a Rose, pediu para que a gente entregasse. Então vamos fazer uma troca aqui. Esse é um presente para você que eu trouxe especialmente aí. Rita, o meu último claro livro. Que eu quero o seu autógrafo. Vou dar com prazer. Enquanto... Você quer mandar uma mensagem para os professores, para os colegas... Uma palavra do Seri. Aquela câmera sua. É aquela palavra que eu falei para ele, né, que me define hoje em dia, que é gratidão. Aí, no caso, não são só os professores, com todas as pessoas que me acolheram desde o início da minha carreira, em especial o Fernandes, que eu trabalhei com ele aqui. Você falou que é o gênio, Fernandes, o gênio. Gênio da caricatura, para mim, é um dos melhores do mundo, cara. Sim, com certeza. E a humildade, né? O que ele tem de muito para ensinar. E tá com um netinho agora, que maravilha. Opa, Fernandes, tá certo. Muito bom. Tá, gente. Então, com o Seri, olha, um presente de Natal. Um presente de Natal que a gente recebe. A gente agradece sua presença. Quero te cumprimentar. Né? Vai descer a serra daqui a pouco. Sim, espero que não tenha comboio. Porque o tempo tá mudando, né? O nevoeiro. Gente, semana que vem, mais um convidado. Gente que curte memória, história e criatividade. Ele me pergunta sobre criatividade. O que eu vou falar para o Seri daqui a pouco. Então, até a semana que vem. Um grande abraço para vocês.